Basílio era um cara que viveu no século IV depois de Cristo, na época que estava tendo a maior parte dos concílios, e está acontecendo um concílio da igreja, onde eles decidiram, ali por volta do ano 300, 400, decidiram muito do que a gente crê hoje. E uma das coisas que eles decidiram naquela época era sobre o arianismo. O arianismo era uma heresia daquela primeira parte da fé cristã, que dizia que Jesus Cristo não era Deus, completamente Deus. Ele nasce nesse contexto religioso, e ele é um cara muito rico, de uma família muito estudada. Diz a história que esse cara, Basílio, estudou em Atenas, um cara super letrado, um cara super inteligente, brilhante, eloquente, extremamente talentoso. É aquele tipo de pessoa que todo mundo conhece e fala: pô, o cara é genial, o cara é fora da casinha, o cara é demais. Só que ele foi chamado para ser bispo da Capadócia, que ainda era parte do reinado do Império Romano. E aí ele chega lá e ele vai encontrar a Capadócia como um lugar totalmente destruído. Capadócia ali era um lugar de fome severa, economia quebrada, tensões políticas, disputas teológicas violentas. Era uma cidade repleta de leprosos, de doentes, famílias inteiras vivendo na rua. Era um lugar muito difícil de se morar. E ao mesmo tempo que Capadócia estava sofrendo com isso, Basílio vai encontrar uma igreja fervorosa. Engraçado, né? Uma igreja vivendo bastante discussões teológicas. Um cenário de discussões teológicas profundas. Os bispos discutiam, concílios e tudo mais. Cristianismo pungente, né? Arianos, nicenos, grupos políticos, bispos, todo mundo estava discutindo, todo mundo dizendo que era senhor da verdade. Só que acontece uma coisa em Basílio, que é um dos homens mais intelectuais da igreja cristã. Às vezes a gente fala tão pouco dele. Ele vai ter um encontro com o pobre, com o mais simples daquele tempo. E aí conta que ele tomou uma decisão na história de fundar uma cidade. Tinha cidade, dentro da cidade ele fundou uma outra cidade, assim, uma vila dentro da cidade, que seria totalmente dedicada à misericórdia. Que vocês já ouviram, ou talvez não, mas a cidade de Basileia, por causa do nome de Basílio. Ele fundou esse lugar. E ele vendeu tudo que ele tinha, vendeu propriedades, começou a cuidar dos pobres pessoalmente. Ele organizou abrigos durante a fome, ele montou um verdadeiro complexo de misericórdia. A cidade de Basileia leva o nome por causa disso, que ele foi o fundador desse movimento. Ali ele vai ter hospitais, abrigos para leprosos, casa para os idosos, hospedaria para os viajantes, oficinas de trabalho, escola para os órfãos, padarias comunitárias, um espaço onde os doentes podiam ser tratados gratuitamente, diariamente. Diz que alguns historiadores vão dizer que ele é pai do hospital moderno, do que a gente conhece hoje. Ele é um dos primeiros a ter essa ideia. Alguns historiadores vão dizer isso. Esse cara é extremamente relevante, não? A gente pode afirmar isso. Ele vai dizer assim, né, antes de entrar no texto bíblico, que a religião não deve ser algo, não com essas palavras, né? Mas a religião não pode ser algo tópico, algo que fica no campo da discussão. Ela precisa ser prática, ela precisa ser relevante para o mundo. Ele vai dizer que se o pobre é meu irmão, o doente é meu companheiro, o leproso é Cristo disfarçado. A população comum daquela época começou a enxergar aquilo de forma maravilhosa, assim, maravilhados com aquilo. E o impacto que ele teve, que Basílio teve, é muito importante. Diminuiu a mortalidade, ele profissionaliza o cuidado, ele revolucionou o que nós até hoje entendemos como cultura de caridade, ele fortaleceu a fé comunitária, ele virou um modelo para todos os outros bispos da sua época, principalmente os bispos do Oriente. Existe um companheiro dele, que é Gregório de Nisa, que vai dizer que Basileia, essa cidade hospital,
é uma cidade erguida não com pedras, mas uma cidade erguida com misericórdia. Que Basílio era um dos homens mais fortes que ele conheceu. Ele vai dizer que ele nunca viu um homem tão forte. Sabe o que é engraçado? Basílio vai morrer muito jovem, totalmente desgastado. Ele vai morrer jovem, moído, triturado. Mas ele deixa um farol, vamos falar assim, um tótem, para nós até hoje, né? Do que é ser realmente relevante. Por que eu estou começando a falar de um homem como esse? Que é muito difícil, não é difícil, mas complexo talvez. Nós respondemos uma pergunta, só para falar um negócio antes aqui. Lá na igreja, nós temos há 4 anos já um congresso chamado Relevante. Vocês estão todos convidados, maio do ano que vem. Alguns já foram, uma benção, né? Muito legal. Ano que vem, todo mundo está convidado aqui a participar. E numa das primeiras edições, um dos nossos convidados fez uma pergunta que até hoje ecoa para nós, né? Quando a gente fala sobre ser relevante para quem? E relevante para quê? É uma pergunta que a gente tem que tentar responder. Quando a gente fala sobre relevância, sobre uma igreja, igual vocês botaram, né? Irrelevante. E aí eu pego um homem como Basílio de Capadócia. É difícil, né? Fala, não, eu quero ser relevante. Mas olha só para o lado, para este grande homem da fé. A gente falou alguns. Mas, por exemplo, a gente pode falar das irmãs de oração moravianas, que não tinham nome, mas oraram por um grande avivamento no meio dos Hébridas, experimentaram um dos berços de um avivamento maravilhoso. Von Zinzendorf, um conde rico, abandona tudo para ser um homem do Senhor. William Carey, homem missionário, sapateiro, começou a ser missionário e é considerado o pai das missões modernas. Homens do qual a terra não era digno, dá para dizer assim? Mulheres e homens que morreram, alguns sem nome, alguns com nomes esquecidos, não escritos na história humana, mas homens e mulheres extremamente relevantes. Então o que é ser relevante? Relevante para quem? Relevante para quê? E para tentar responder isso, olhando para esses grandes homens da fé, eu quero que você abra lá em Miqueias, capítulo 6. Se você está perguntando onde fica isso na Bíblia, você está vindo pouco no EBD. Começa a despertar aí. Livro de Miqueias, capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 6. Então, para entender um pouquinho melhor essa pergunta que eu... Deixa aberto aí que a gente vai ler alguns versículos juntos, tá? A gente vai estudar junto. Para entender um pouquinho do que eu quero falar hoje com vocês, a gente vai usar esse texto como ponto de partida. Por quê? Porque Miqueias ele não fala num vazio, nenhum autor bíblico fala num vazio, mas ele fala num contexto profético que é muito parecido com o que a gente vive hoje sobre igreja, ativismo, e eu quero pensar alguns ensinos dentro desse texto. Mas antes vamos entender um pouquinho. Miqueias ele vai escrever o seu livro, suas profecias, durante o reinado de Jotão, Acás, Ezequias. Ele era contemporâneo de Isaías, ele vai estar nesse mesmo período de tempo. E durante esse período ele vai encontrar algumas crises. Primeiro ele vai encontrar uma crise política muito violenta. O Império Assírio vai crescer como uma máquina de guerra e quer triturar Israel, quer passar por cima do povo, quer acabar com a nação. Havia medo, alianças políticas equivocadas, tensões internas, instabilidade constante. Então, Miqueias escreve num contexto político em crise, numa crise política muito forte. Ele também vai escrever durante uma crise econômica, uma crise financeira. Os ricos acumulavam terras. Qualquer semelhança com a atualidade é o Senhor falando mesmo, não é coincidência não. Os ricos acumulavam terras, casas, lucros à custa dos pobres.
Ele vai denunciar isso no capítulo 2, no capítulo 3. Miqueias vai falar disso, do acúmulo de riqueza. O sistema jurídico também era um sistema corrompido. Era um sistema onde os juízes aceitavam suborno, líderes exploravam o povo. Então, além de uma crise política, tinha também uma crise econômica. E, por fim, uma crise também religiosa. O culto, apesar de tudo isso, o culto estava acontecendo. E como estava acontecendo? Diz que ali era um período de alta frequência de sacrifícios, de oferta, de ritos diários, mas tudo era muito superficial. Muita liturgia, pouca justiça. Muita religiosidade, pouca transformação. E é nesse ambiente, com essas crises, que Miqueias ele vai fazer uma pergunta ao Senhor, que é a pergunta do versículo 6. Como ou com que me apresentarei ao Senhor? Diante de tudo isso, como é que eu me apresentarei ao Senhor? E essa não é uma pergunta de um rebelde. Essa é a pergunta muito sincera, de um homem de Deus confuso, vendo as coisas acontecendo, os ritos acontecendo, e ele, mas como é que eu vou me apresentar ao Senhor? O que eu vou oferecer ao Senhor? Miqueias, ele, diferente de Isaías, seu contemporâneo, que falava para um povo de uma elevada posição, Miqueias não. Miqueias ele é camponês, ele vai nascer numa região rural, e ele vai escrever do povo para o povo. Diferente de Isaías, que escrevia para a elite de Jerusalém, Miqueias vai falar de baixo, ele vai escrever do chão da vida. Ele é o profeta, alguns vão chamá-lo de profeta da justiça social. Não no sentido político que nós vemos hoje, senão você vai falar, não, Benjamim é da esquerda, com certeza. Não é isso. Mas aqui a ideia é a justiça social bíblica, não ideológica. É a justiça como fidelidade ao Senhor. Justiça como reparação aos vulneráveis, como o Senhor quer. Justiça como responsabilidade comunitária, como o Senhor espera de nós. E por que ele escreve isso? Ele vai escrever para 3 públicos. Primeiro público, para Jerusalém. Ele está escrevendo para a mesma elite que Isaías escreve, ele agora está escrevendo também. Liderança política e religiosa. Ao mesmo tempo, ele vai escrever para as aldeias da Judeia. Ele vai escrever para o povo. Ele quer que o povo entenda esses conceitos de justiça. A gente já vai entrar um pouquinho melhor. Então é uma mensagem, a mensagem que a gente vai ler hoje é uma mensagem abrangente para todo o povo, para alcançar toda a nação. Ela tem um endereço muito amplo. E como é que esse texto é estruturado para Miqueias convencer aquele povo? Ele é estruturado como se Miqueias estivesse num tribunal. Deus chama o povo, versículo 1 e 2 do capítulo 6. Deus relembra a sua fidelidade ao povo, versículo 3 e 5. O povo responde, que é isso que nós vamos ler hoje. E depois o Senhor responde de novo. Não é uma poesia. A gente lê isso aqui como se fosse uma audiência. A gente lê isso aqui como fosse uma audiência diante da justiça divina. Aqui nós temos um tribunal. Já viu aqueles filmes com tribunais? É tipo isso. Essa é a ideia. E além de tudo isso, existiam algumas coisas importantes aqui, culturalmente falando. Para o israelita, se você está comigo, estala o dedo bem rapidinho. Obrigado. Para o israelita, era mais fácil. Para o israelita, na cabeça deles, era fácil pensar o seguinte: quanto mais sacrifícios eu apresentar ao Senhor, mais favor divino eu vou ter. Quanto mais eu der para o Senhor, mais eu vou receber. Tá? É por isso que ele faz uma pergunta: milhares de cordeiros? 10.000 ribeiros de azeite? É por isso que nessa passagem, Miqueias vai fazer perguntas sobre quantidade. É uma hipérbole de culto. A ideia é, se o Senhor está insatisfeito, então eu vou entregar cada vez mais ao Senhor. As culturas ao redor também atrapalhavam um pouco essa nação como Israel. As culturas ao redor ofereciam sacrifícios exagerados. Israel achou que precisava fazer o mesmo.
Ele começa a pensar como as nações do lado. Não, eu preciso oferecer mais sacrifícios. Mas Israel não é o povo do sacrifício. Israel é o povo do pacto. Israel continuaria sendo abençoada pelo Senhor, independente dos sacrifícios, pela quantidade de sacrifícios. Porque o Senhor fez com Israel um pacto, fez com eles uma aliança. A cultura também atrapalha isso. As cidades estão crescendo, as elites estão dominando, os tribunais eram comprados, uma cultura onde a justiça era mercadoria. Nós temos agora uma narrativa de um juiz que é realmente justo. Nesse ambiente, Deus levanta Miqueias como uma voz, como um arauto no meio daquele povo, dizendo: eu não quero quantidade, eu não quero performance, eu quero fidelidade. Isso é a filosofia do pacto. Deus não era visto como um ídolo distante, não deveria ser visto como um ídolo distante, mas como um rei soberano, com uma aliança perpétua com Israel. Aqui é uma aliança ética, que a gente vai chamar de ética profética. Até rima. O profeta hebreu tinha uma visão, Miqueias tinha uma visão, de que culto ao Senhor sem justiça é uma mentira. Isso reverbera nos outros profetas, Isaías 1, Amós 5. É também uma teologia de misericórdia, que vai aparecer em Oséias. É uma religião, ele vai falar assim: religião sem humildade é idolatria. É um texto forte, é um texto profundo. E a gente já vai chegar nos pontinhos bem batistas. Mas eu quero, nesse último bloquinho da introdução ainda, pensar alguns termos importantes para a gente. Primeira coisa, aparece no versículo 6. Como que me apresentarei ao Senhor? Apresentar-se aqui, o termo, é um apresentar-se liturgicamente. Como é que eu posso, de forma ritualística, religiosa, me apresentar então diante do Senhor? Como é que eu posso fazer isso? Traduzindo, o que Deus quer de mim no culto? É isso que Miqueias está perguntando para si. O que Deus quer de mim no culto? O que Deus espera de mim como culto? Segundo termo é: agradará ao Senhor milhares de carneiros? São exageros propositais. São exageros aqui que apontam para o absurdo de propósito. A ideia é que o povo que pensava como pagão, que tinha que oferecer muitos sacrifícios, comece a questionar essa vontade de oferecer muitos sacrifícios, muitas coisas, de ser muito ativista. A ideia é questionar esse povo. Terceira coisa que eu quero destacar, versículo 8: ele já te declarou, ó homem, o que é bom. E aqui os termos dão a ideia de que ele já tirou um véu obscuro, tirou um véu para que vocês realmente enxerguem o que vale a pena. O problema então de Israel não era saber o que o Senhor queria. O problema é que Israel precisava de prática. Israel precisava viver aquilo que já lhe havia sido revelado. É por isso que as palavras principais do texto vão ser os nossos pontos hoje. Combinado? Primeiro ponto: praticar a justiça. Versículo 8. Vamos ler o texto inteiro juntos? Melhor, né? A gente vai ler do versículo 6 ao versículo 8. Como que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? Ou com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige é: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. A primeira exigência, a primeira resposta ao que é que eu oferecerei ao Senhor, a primeira dela é praticar a justiça. Aqui é quando a fé vai ganhar mãos, vai ganhar atitude.
A primeira exigência é essa: pratique a justiça. Não é conhecer a justiça, não é defender a justiça, não é sentir a justiça, é fazer justiça. E não estou falando aqui, irmão, para você fazer justiça é meio super-homem aqui, não. Sair caçando bandido por aí, não é isso. No Antigo Testamento, justiça nunca é um conceito abstrato. Ela sempre é acompanhada, presta atenção nisso, ela é sempre acompanhada de ações concretas. A justiça bíblica, ela é firmada em 3 eixos. Primeiro, a justiça ela é reparatória. A justiça ela tem a intenção de reparar as coisas. Nunca é meramente punição. A justiça nunca é apenas para condenar. É antes a restauração do que foi quebrado. É por isso que ela aparece, por exemplo, em Levítico 5, como a justiça é devolver a terra que foi roubada. Vai aparecer em Isaías como proteger aquele que foi explorado. A justiça ela é sempre reparatória. É a ideia de Miqueias, resgatar famílias que foram oprimidas. É o que Salmo vai dizer, Salmos 82, restituir dignidade a quem era invisível. Ela está sempre restituindo as coisas. Não é um conceito abstrato, é uma ação prática. É uma justiça que reequilibra as relações. Olha para quem... Olha essa pergunta. O que a gente pode fazer? Diante disso, de uma justiça reparatória, eu tenho sido justo com o meu irmão? Eu tenho reparado o meu irmão? Ajudado ele a ser reparado? Pegaram a ideia? Segunda coisa, justiça ela também é uma responsabilidade comunitária. A justiça não é individual, ela precisa do outro. Para a Bíblia não existe justiça isolada. Você não pratica justiça, e eu estou falando aqui de justiça prática, não existe justiça isolada. Ela é sempre um pacto, a justiça é sempre uma relação, a justiça sempre aparece em comunidade. O sofrimento do outro nunca é visto na Bíblia como problema do outro. É problema dele, ele que se vire. Nunca é assim. Mas o problema do outro não é assunto do outro. O problema do outro é assunto nosso. Nós vamos resolver isso aqui. Por isso que toda a lei do Antigo Testamento é uma lei relacional. Lembra que Jesus Cristo fala? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como? A si mesmo. É assim que eu resumo a lei. Não é essa a ideia? Proteger o estrangeiro, amparar o pobre, garantir descanso ao servo, cuidar dos vulneráveis, regula preços, impede exploração, estabelece anos sabáticos, jubileus. A Bíblia ela traz, na sua lei mosaica, uma justiça reparatória que impacta a comunidade. Essa justiça inteira é moldada para que ninguém fique para trás. Está todo mundo junto aqui, todo mundo no mesmo balaio. Terceira coisa, terceiro aspecto da justiça bíblica, ela é uma justiça que é fiel ao caráter de Deus. A fonte da justiça nunca é a nossa ética. A fonte da justiça bíblica é o próprio Deus. E como é que o Senhor se apresenta no decorrer das Escrituras? Defensor do órfão, protetor da viúva, amigo do estrangeiro, socorro aos mais pobres, médico dos doentes. Então a minha justiça é reflexo desse caráter, do caráter de Deus. Ele faz justiça a um órfão e ama o estrangeiro, Deuteronômio 10. Ou seja, justiça não é apenas um código social, ético, humano. Justiça é imitar o Senhor. Você vê como ficou mais profundo a nossa conversa? Quem se aproxima do Senhor, se aproxima do caráter do Senhor. Quando você se aproxima de Deus, o caráter de Deus é moldado em você. E quem anda com Ele, inevitavelmente, deve lutar pelo que o Senhor luta. Deve batalhar pelas coisas que o Senhor batalha. Dignidade, equidade, cuidado, restauração. E é aqui que o choque do que Miqueias está falando bate no povo. Eles queriam aumentar os cultos.
oferecer mais sacrifícios, prestar mais atividades no templo. Mas o Senhor, através de Miqueias, diz assim: eu não quero isso, eu quero transformar a conduta de vocês. Israel oferecia rituais cada vez mais grandiosos, mas continuava explorando o camponês, distorcia tribunais, enriquecimento à custa da pobreza do outro. O Senhor está falando assim: não é o culto, não é a atividade aqui, não é o ativismo, aqui é a religião inteira de vocês, enquanto for marcada somente por rituais grandiosos, ela vai continuar sendo irrelevante. Por quê? Porque justiça, ela não pode ser um discurso de Israel, mas ela precisa ser uma prática de Israel. A justiça deve ser praticada por vocês. E a expressão praticar vai indicar no texto uma rotina que perdura uma vida. É uma vida praticando a justiça. Quer ser um cristão relevante? Pratique a justiça. Viva praticando a justiça. Quer ver um exemplo disso? Lucas 10, bom samaritano. O sacerdote passou e viu o homem ferido. O que ele fez? Pulou por cima, seguiu andando. O levita viu, passou por cima, seguiu andando. Ambos eram representantes de castas religiosas grandes da sua época. Ambos tinham cargo, formação, liturgia, compreensão teológica. Tanto o levita como o sacerdote eram homens letrados. Eles eram extremamente relevantes para o seu tempo. Mas quem é exaltado pelo Senhor nesse exemplo? O samaritano, que ajuda o pobre, o ferido na estrada. É o samaritano. Quem praticou a justiça? O samaritano. Aqui, alguém desprezado, fora do sistema, o samaritano, gente que era considerada irrelevante. Ele é o cara que realmente faz algo legal ali. Ele não faz discurso, ele interrompe a própria vida, ele toca no sangue do homem no chão, ele gasta dinheiro, ele caminhou com um problema do outro, levou o cara até uma estalagem. A justiça bíblica é isto, não no templo. A justiça é feita na caminhada da vida, na estrada. Quer ser um cristão relevante? Seja muito mais parecido com um bom samaritano. O sacerdote tinha mais ritual, o samaritano ele tinha mais reino, ele tinha mais de Deus. Por quê? Porque a justiça não se prova no banquete, não se prova na mesa, nem na pregação. A justiça se comprova nas práticas diárias. Não se demonstra no palco, irmão, não se demonstra aqui. Mas a justiça vai se revelar no dia a dia. Não nasce do status, mas ela nasce da compaixão. Vou citar alguns exemplos. Uma vez a gente chamou um pastor muito conhecido no Brasil todo para pregar lá na igreja. O pessoal lembra desse dia fatídico. Cara com 300 mil seguidores, gastei uma nota, estou pagando até hoje lá o boleto da passagem de avião. E o cara veio e foi horroroso, irmãos. Arrogante, presunçoso, debochou dos irmãos da igreja, debochou dos nossos adolescentes, desdenhou da comida que oferecemos para ele, não saiu do quarto. Lá na igreja a gente tem uma menina que ela tem um problema motor muito sério, que é a Liz, neta do pastor Paulo. E ela manca de uma perna. Enquanto ela estava na igreja, ele apontou assim: nossa, é permitido animal na igreja? Desse nível, Você percebe que não é o número de seguidores, o status, o rito, o saber mais. Prática de justiça é revelado no dia a dia. Quer ver um segundo exemplo? Como é que, pastor Daniel sabe como é isso. Como é que é feita a escolha de pastor, Você é convidado para uma igreja, aí você prega uma vez. E a igreja fala: nossa, uma benção, quero trazer ele para cá. E você é contratado, Mas isso é um erro. Porque o pastor vai na tua igreja, ele vai levar o melhor sermão. Ele vai levar o sermão para ser contratado, Mas é no dia a dia que você vai saber se o pastor é uma benção ou não. Quando ele visitar a sua casa, quando ele se envolver nos problemas, quando ele virar uma noite com você no hospital, é aí que as coisas aparecem.
Se Miqueias estivesse hoje aqui, diante de nós, ele não perguntaria: quanto você canta? Ou quantas vezes você vem no culto? Quantos eventos você promoveu? Ele não ia perguntar assim: quantas pessoas você tem quantos membros tem a sua igreja? Miqueias perguntaria para nós assim: para quem que você se tornou resposta essa semana? Ou melhor, quantas feridas dos seus vizinhos passaram pelas suas mãos? Talvez ele perguntaria assim para nós: quem é que experimentou esta semana esperança através dos seus atos? Ou talvez ele pergunte: quem que você deixou caminhar sozinho? As perguntas que o texto bíblico nos leva a fazer, elas são muito mais potentes, profundas do que um ativismo religioso. A igreja, ela se torna irrelevante, ela não se torna irrelevante quando perde influência. A igreja se torna irrelevante quando ela perde a sua responsabilidade, quando ela se afasta do caráter do Senhor. E esse ponto é crucial para nós, porque a igreja só é relevante quando a nossa prática de fé é transformadora, quando ela impacta a comunidade no qual ela está inserida, quando quem sofre encontra em nós não consumidores de igreja, mas encontra em nós irmãos. Eu quero ter o prazer de um dia um irmão falar assim: me encontrar com você é como ter um encontro com Deus. É aí que você se torna relevante. Quando o evangelho deixa de ser uma música, um movimento, um evento, mas ele se transforma num movimento concreto em direção daquele que não tem como pagar de volta isso. É uma política nossa. Eu vim no caminho falando com o Ed aqui. A gente tem numa igreja, a gente tem bastante evento na igreja, né? A juventude faz 2 eventos por ano. E eles custam dinheiro, irmão. E evento é caro. Cadê? Brenda, é caro, né? É. A gente vive mais pela misericórdia, né? A gente está fazendo um acampamento. Todos os jovens e adolescentes dessa igreja estão convidados, ok? Eu vou fazer um ato profético aqui. Deus do céu. Vocês não precisam pagar. Podem ir. Ed, se vira com a cantina aí, irmão. O BO é teu. Né? Por que isso? Porque eu não posso falar aqui que eu estou fazendo um mega evento de igreja se eu não estender a mão para aquele que talvez não tenha como pagar a própria inscrição. Na igreja, qualquer um que chegar lá e falar assim: beijo, eu quero ir, não tem como pagar, você vai. Nem que eu venda meu videogame, nem que eu venda, eu ia falar rim, mas só tem um, nem que eu venda as coisas, você vai participar. Porque Israel achava que podia corrigir tudo com um culto mais bonito. Israel achava isso, se oferecer mais sacrifícios. Miqueias grita a verdade: a relevância do culto depende da justiça do povo que está prestando o culto. Depende muito mais disso. Segunda coisa, pratique a justiça. A sequência é o quê? Ame a misericórdia. Aqui a gente falou de atitudes, e agora é o momento onde as atitudes ganham afeto, ganham sentimento. A segunda exigência de Miqueias, ela é mais íntima, ela se torna agora pessoal. É amar a misericórdia. Se praticar a justiça fala de mãos, amar a misericórdia fala do coração. No hebraico, a palavra que é usada aqui não cabe numa tradução apenas. Ela vai ter camadas. A primeira camada, lealdade. Compromisso real. Um compromisso de verdade. Não é um emocionalismo vazio. Amar a misericórdia como um compromisso, como um pacto, como algo que está tatuado, intrínseco em mim. É amar a misericórdia. Amar ser misericordioso. Pouca farinha, meu irmão primeiro. É isto. É o tempo todo o outro. Segundo aspecto disso é que amar a misericórdia é ser constantemente bondoso. Quer ver um exemplo? Sei lá, vou pensar um exemplo aqui. Bruna Marquezine, tá? Ela foi, calma.
É melhor dar intimidade do que dinheiro do que ter intimidade, né? Dinheiro não tenho mesmo, se ferrou. Bruna Marquezine, ela foi fazer um evento missionário há muitos anos já, né? Na África. Foi lá. E tudo que ela podia, ela tirou foto, né? E postou. A gente às vezes faz isso. A gente fala, galera, tô aqui, ó, dando comida pro mendigo, mendigo jogado no chão. Não é um ato isolado de bondade. Amar a misericórdia é ser bondoso constantemente. É ser constantemente bom. Constantemente doador. Constantemente tendo olho bom. É um estilo de vida, é um modo de viver. O terceiro aspecto disso, de amar a misericórdia, é que ela é duradoura, é estável. O amor, a misericórdia é um amor que vai durar tempo. É um amor que permanece, que entra na vida de alguém e fala, vou ficar, irmão, vou ficar aqui, vou continuar contigo, vou estar com você. E quarto aspecto, ele é eu não sei falar a palavra, vou falar outra coisa. Ele é autonegador. Abnegado, tá certo? Não sei, Felipe, me ajuda depois. Procura no Google. Negar a si mesmo. O amor, ele é sempre voltado, em primeiro lugar, para o bem do outro. O amor, ele é para o outro. O outro primeiro. Um exemplo que a gente faz muito lá, e o pessoal que serve no acampamento sabe. Desde o primeiro acampamento, do primeiro evento, todo mundo da equipe lá da igreja, da juventude, é o último a comer. E teve um dia que faltou comida. E a equipe, morrendo de fome, ficou esperando a comida. E aí teve um jovem que reclamou, que acabou o estrogonofe. A gente deu uma bronca nele. E eu tive a chance de falar, cara, eles primeiro. Se faltar comida, a gente vai ali e compra, mas é o outro. Sempre o outro. Esse amar desse texto indica desejo, afeição profunda, mas indica, acima de tudo, priorização. Não é tolerar a misericórdia, é priorizar a misericórdia. É colocar ela em primeiro lugar. Ou seja, justiça é a ação correta, misericórdia é o sentimento correto. É fazer justiça com misericórdia. A justiça conserta, a misericórdia sustenta o que a justiça consertou. John Stott vai traduzir isso de uma forma muito legal. O que o amor deseja, a justiça de Deus exige, porque amor sem justiça é permissivo, justiça sem amor é legalista. As duas juntas é uma demonstração clara do amor do Senhor. As duas coisas acontecem juntas. Não se separa amor de justiça, nem justiça de amor. O Deus quer que as duas coisas brotem nos nossos corações. Nos profetas, isso é uma marca muito forte. Eles precisavam ser ricos de misericórdia, ricos de justiça, graça constante, incansáveis nisso. Não basta fazer o que é certo. O Senhor está dizendo assim, vocês precisam amar o que é certo, porque a sociedade de Miqueias não conhecia este amor. O que reinava era aquilo que a gente falou no começo: opressão econômica, retaliação, dureza, indiferença, injustiça, crueldade institucionalizada, guerra está batendo a porta. Para Deus, a cura de Israel não viria de cultos maiores, nem de mais sacrifícios. Traduzido para hoje, não viria de mais ativismo, nem de igrejas lotadas, não viria de mais luzes ou um telão de LED, não viria disso, mas viria com corações misericordiosos, corações macios, corações que amam mais. Um dos exemplos mais fortes disso é o exemplo que eu falei lá no começo, de Basílio de Capadócia. Ele fez algo muito maravilhoso. Ele criou os hospitais, né? Que a gente falou, hospitais, homem de Deus. Mas tem um detalhe na história dele que eu acho visceral, eu acho maravilhoso. Diz que, ainda que esse complexo que ele montou fosse grandioso, gigantesco, diz que ele descia constantemente para a ala dos leprosos e ele tratava pessoalmente, com as próprias mãos, as feridas dos leprosos.
É isto. Ninguém se aproximava deles, ninguém os tocava, tinha gente que nem os considerava humanos. Basílio fez o impensável. Ele aproxima-se, ele conversa, ele toca as feridas, ele os alimenta e depois construiu uma cidade inteira pensando nessas pessoas. Foi tão chocante que a elite de Capadócia começou a olhar para Basílio como alguém sujo, ofensivo, antiestético, alguém abjeto, alguém que eu quero longe de mim. Mas Basílio não estava preocupado com isso. Basílio estava preocupado em amar de forma misericordiosa. Amar a ponto da misericórdia do Senhor ser revelada. Isso pode ser visto várias vezes na história da igreja. Quer ver, ainda sobre Basílio, que é uma história que tem me impactado. Gregório de Nazianzo vai dizer que ali, entre os leprosos, Basílio era o rosto de Cristo refletido. Olha que maravilhoso alguém falar isso a teu respeito. Na história da igreja nós temos vários homens e mulheres que fizeram isso. Dietrich Bonhoeffer, que ele sai do cativeiro, dos nazistas, ele volta, ele sai, aí ele fala assim, não, eu não posso tratar as dores de alguém que eu não conheço. Voluntariamente ele volta para um campo de concentração e morre no campo de concentração para salvar alguns. Isso é loucura, não é? E é mesmo. Missionários, homens e mulheres de fé. Esses dias estava ouvindo uma história de um missionário que ele mora na faixa de Gaza. E ele é um palestino convertido. Ele não entra em Israel porque ele é palestino, ele não entra na Palestina porque ele é cristão. Ele mora no meio e fica ali. E diz que durante anos ele recebia cuspida na cara e tudo mais. Ele resolveu amar de forma misericordiosa. William Carey, sapateiro, homem pequeno, vai ser missionário na Índia. Pregou durante 7 anos, sem ninguém se converter. Montou escola, orfanato. Homens que amaram a misericórdia. E eu espero ser encontrado por Deus como um homem que foi amado e que ama a misericórdia. Se algo que Miqueias confronta com força, é a religião que tenta produzir com o seu esforço e ativismo justiça. Não há misericórdia nisso. E isso gera um tipo de espiritualidade perigosa. Gente que faz o certo, mas não ama o próximo. Isso é perigoso porque a sua igreja, a IBA, a Vila 7, eu não sei se você é de outra igreja, pode estar fazendo tudo certinho, irmãos. Pode mesmo. Cumprindo todo o rito de crescimento de igreja. Células, ministérios, multigerações. Pode estar lotada de pessoas. Mas pode ser uma igreja que ainda não conheceu o Senhor. Uma igreja que não ama o seu próximo. A cultura ativista atual sofre desse mesmo mal. Defende causas, mas despreza pessoas. Protege ideias, mas humilha adversários. Milita por justiça, mas perde compaixão. Miqueias diz, não basta fazer justiça. Você precisa amar a misericórdia. Por quê? Porque se você é justo, sem amor, você é um cristão frio. E você conhece gente assim, cristão frio, que é muito justo, mas não estende a mão para ninguém. Mas você também conhece aquele cara que é muito misericordioso, mas não é justo. É um cara permissivo, pode ser tudo. As duas coisas juntas, realmente, é o que vai construir e moldar em nós um caráter mais parecido com o de Deus. Deus não quer apenas só ações corretas, Deus quer corações moldados à imagem e semelhança dele. Beleza até aí? Ponto 3, para terminar. Andar humildemente, ao final. Pratica a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente. E aqui é algo que eu tenho aprendido nos últimos anos, e eu quero dividir com vocês, que é posicionamento e postura. O terceiro eixo de Miqueias é o mais contracultural, andar humildemente com teu servo. Se praticar a justiça fala das mãos, amar a misericórdia fala dos nossos corações, andar humildemente fala do caminho da nossa vida. O verbo andar, aqui no original, vai indicar uma jornada muito longa. Não é um passo, é uma jornada de vida. E deixa eu te falar um negócio.
Muito importante para mim, eu vou dividir com você. Há pouco mais de 2 anos, alguns irmãos já sabem, se você não sabe, finge que, enfim. Há uns 2, 3 anos atrás, eu perdi a função dos meus 2 rins. Parei, do nada. Estava indo para acampamento, parou. E aí, no dia que parou, eu fui internado no hospital, UTI, uma semaninha no UTI. Eu vomitava tudo que é cor. Amarelo, preto, verde, bandeira inteira. Eu vomitei ali. E aí, eu passei uma crise pessoal grande no meu coração. Nossa, eu vou morrer mais cedo. E provavelmente eu vou, irmão. Né? Por mais que eu tenha transplantado, uma hora ele para, eu volto para a hemodiálise. É uma vida tecnicamente um pouco abreviada. Né? Espero viver bastante. Mas se morrer está tudo bem também. Vou estar num lugar melhor que vocês. E aí eu fiquei numa crise danada. Mas um dia lendo um quadrinho mesmo, um HQ, do Sandman. Tem até série na Netflix. E tem uma frase que me marcou. Todos nós vamos viver o mesmo tanto. Todos nós. A minha bisavó, que faleceu esse ano com 99 anos, vai viver o mesmo tanto que eu. Uma única vida. Uma vida só. Uma única oportunidade de ser canal do Senhor para este tempo. Uma única chance. Você tem chance de fazer tudo, menos viver aqui. Uma única chance. E andar aqui nesse texto tem a ideia de que durante essa única vida que você tem, que você tenha um estilo de vida onde o Senhor é prioridade. Essa palavra, humildade, significa caminhar com descrição, com reverência, sem autopromoção, sem espetáculo. É uma vida debaixo do radar, longe dos holofotes. É uma vida dos bastidores. É literalmente viver ao oposto do que este mundo prega, de visibilidade, de autopromoção. É o contrário disso. Não é uma vida também de humilhação, não é uma invisibilidade por insegurança, não é timidez, não é desvalorização. Aqui a ideia é que você conscientemente toma a decisão de não construir para você um império que compita com o império do Senhor. O centro não é a humildade pela humildade, é a humildade com Deus, é a humildade diante do Senhor, ao lado do Senhor, por causa do Senhor. A ideia é viva como quem sabe que Deus está do lado, conduzindo, observando, moldando. O oposto disso é o espírito desta nossa época. Tem gente que acha que relevância é aparecer, que relevância é ter um cargo, que relevância é ter antes do seu nome escrito pastor, que relevância é ter muitos seguidores no Instagram. Mas não, relevância verdadeira não está em ser notado, relevância verdadeira está em ser fiel. Pensa comigo, quando você chegar no céu, se você chegar aí, meu irmão, se esperta aí, mas quando você chegar no céu, o que você quer ouvir do Senhor? Você quer ouvir assim: parabéns, Felipe, você cantou na IBA em 2025 e tal. Ou você quer ouvir assim: cadê o André? André, você nasceu cabelo em você. Não, brincadeira. Falar assim: você promoveu vários acampamentos da Jubop e tal. Não, eu não quero ouvir do Senhor quantos acampamentos eu fiz. Eu quero ouvir: servo bom e fiel, seja bem-vindo. É isso que eu quero ouvir do Senhor. O Senhor está muito mais preocupado com o coração humilde e fiel do que com aquilo que você pode fazer, meu irmão. Muito mais. Não está em aparecer, está em caminhar. A cultura de hoje, que exige essa visibilidade, é um engano. Ela mede vida cristã pelo engajamento.
Ela vai medir vida cristã pela influência. Ela premia quem fala mais alto, quem aparece mais, quem se posiciona de forma estridente. Esses dias um pastor me aconselhou a só falar sobre polêmica, porque assim meu Instagram vai crescer. Eu não quero falar sobre isso, quero falar sobre Cristo. Bem melhor, né? Mas a fé bíblica é o contrário dessas ideias. O reino cresce em silêncio. O discípulo cresce em humildade. A relevância nasce da fidelidade, não da performance. E ela vai nascer da fidelidade onde ninguém está vendo. No quarto secreto. Na mão que doa com uma e esconde a outra para que a outra não veja. Para o jejum que se esconde atrás de um rosto bonito. É um posicionamento quenótico. É um posicionamento de esvaziamento do eu. É viver encarnando o que João Batista vai dizer. Que ele cresça e que eu diminua. Todos os dias. Ser relevante a ponto de sumir. Relevante a ponto de desaparecer. Relevante a ponto do meu nome ser esquecido. É isto. Essa é a minha busca pessoal, e espero que seja a sua, de que no final da sua vida, ninguém lembre dos seus legados, mas lembre de Cristo, mas lembre do Senhor. Por quê? Porque você praticou a justiça, amou a misericórdia, e até o final da sua vida caminhou como alguém humilde diante do Senhor. Quando chegamos ao final do texto de Miqueias, versículo 8, percebemos que Deus não está apresentando uma lista de tarefas, né? Nem está entregando um conceito novo para Israel. E é isso que me marca nesse texto. O Senhor fala para eles assim: vocês já sabem. Vocês já sabem. O que eu estou falando aqui não é nada novo, irmão. Você sabe. Talvez você esteja falando assim: nossa, eu já ouvi isso. E já ouviu mesmo. Você já sabe. Você já ouviu. Israel imaginava que Deus quisesse uma grandeza de culto, quisesse algo estrondoso. Mas Deus falou assim para eles: o que eu quero, eu já falei para vocês. Vocês não precisam nem me perguntar o que eu espero. O povo achava que precisava impressionar o Senhor. Mas Deus não entregou nada novo. Deus só lembrou eles de que nada que ele pedia era novo. Ele fala abertamente: ele já te mostrou. O problema aqui não era desconhecimento. O problema daquele povo e de nós é que nós nos desviamos como corpo do Senhor da prioridade do reino. O ativismo nos cansa tanto hoje, porque nós temos colocado no altar algumas coisas que não eram para estar lá. Nós tiramos Deus do altar e colocamos o ativismo, o excesso de atividades, um monte de evento, um cansaço. Nós multiplicamos os sacrifícios, mas não multiplicamos a justiça. Nós aumentamos os rituais, mas diminuímos a nossa misericórdia. Nós cuidamos muito da liturgia. Culto é maravilhoso, irmãos, mas pouco caminhamos com o Senhor. Miqueias desmorona isso com 3 palavras: justiça, misericórdia e humildade. E eu quero orar com você, que ao final disso tudo que a gente conversou, consegue de forma muito sincera admitir para você mesmo que é possível participar deste culto de hoje de manhã, ou que vocês participaram durante o final de semana, ou que vocês vão participar logo mais à noite, que é possível participar desse culto e ainda perder o rumo da sua vida. Que é possível defender verdades, que são verdades, mas defender verdades ferindo pessoas. Que é possível ser ativo na comunidade e mesmo assim ser um cristão extremamente irrelevante. Miqueias nos chama ao básico. Não ao básico da cultura, mas o básico de Deus. E eu quero fazer algo aqui que não é por emoção, mas você que está disposto a transformar o seu coração, a permitir que o seu coração não seja movido por atividades, mas seja um coração movido pela fidelidade no Senhor. Que não seja mais alguém que é pautado pela performance, mas que você humildemente reconheça que caminha com Deus. E que quando
alguém te perguntar a pergunta que eu fiz no começo: qual é a pessoa mais relevante que você já conheceu? Que as pessoas possam falar o seu nome, porque você caminha com o Senhor. É básico, não é? É básico. Eu não conheci John Stott, queria ter conhecido, né? Não conheci John Stott, Spurgeon, né? O meu preferido é Dallas Willard. Não conheci nenhum desses caras. Mas eu conheci, por exemplo, o meu primo Alexandre, que em 1995 me deu um breve catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Conheci minha avó, que não sabia ler e escrever, mas todos os dias de manhã pedia para eu ler um salmo para ela. Conheci meu avô Amós, falecido, que quando eu estava entrando no seminário me dava aula de Bíblia, deitadinho na cama dele, porque ele não se mexia metade do corpo. Homens e mulheres que andaram com o Senhor. Homens que não estão no livro, não tiveram seus nomes escritos num painel, nunca tiveram uma foto postada, igual postaram minha, bonito, né? Preto e branco, nunca tiveram isso. Mas homens que andaram com Deus com tal profundidade, que impactaram a minha vida. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém agora. E pode ter ainda mais certeza que esse alguém que você lembrou é muito mais relevante do que qualquer autor ou famoso que você conhece. Porque ele andou com Deus e andou com você. Amém? Vamos orar por isso? Que você seja alguém que reconhecidamente anda com o Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado porque estamos aqui compartilhando, Pai. Obrigado por essa igreja, pelos líderes desse ministério, Pai, que tomaram a iniciativa, tiveram a vontade, Pai, obedeceram ao Senhor em fazer esse encontro nesta manhã, Pai. Obrigado porque é um assunto importante. Nós somos empurrados a replicar igrejas gigantescas, com tantas atividades, mas o Senhor às vezes não quer isso de nós. O Senhor quer outras coisas. Que nós tenhamos a humildade de perguntar para Ti o que o Senhor espera de cada um de nós. Mas principalmente, Pai, nos ensina a sermos um povo justo, que demonstra a sua justiça, que dignifica o homem, a mulher, os mais simples, os mais necessitados. Que sejamos homens do qual a terra não é digna, pessoas que amam a misericórdia, pessoas que derramam o seu amor de forma inexplicável. Que quando a gente amar, a gente ame como o Senhor amou e ama até o fim. Como diz João 15, que a gente demonstre amor dando a vida pelos nossos amigos. Que nós sejamos assim. Que nós, Pai, como diz o texto, possamos durante toda esta vida, esta única vida que o Senhor nos deu, que nós possamos caminhar contigo. Que sejamos lembrados como alguém que andou com o Senhor. Que no final das nossas vidas, diante dos nossos túmulos, não falem das nossas conquistas, mas falem do que eles conheceram de Cristo, dentro e observando a nossa existência. Pai, nos ajuda nisso em nome de Jesus. Amém. Amém.